No coração da dinastia Tang, escondido entre montanhas onde o nevoeiro jamais se dissipava, havia um templo conhecido apenas por aqueles que buscavam mais do que a iluminação. Buscavam o silêncio absoluto. O templo de Qingshan, como era chamado, não constava em mapas nem era mencionado em textos. Seus monges viviam isolados, sustentados por uma única missão ancestral: manter selado aquilo que jamais deveria ser libertado. Dentro do templo havia um salão que todos evitavam. Seus portões eram lacrados com sutras antigos escritos em sangue de lótus. Amuletos pendiam como escamas douradas, e o ar diante dele parecia mais frio do que em qualquer outro lugar das montanhas. Dizia-se que ali dentro repousava uma relíquia proibida, uma máscara sem olhos, sem boca, sem qualquer fissura, forjada para ocultar não um rosto, mas uma voz. O jovem Liu, noviço recém-chegado, ouvia sussurros sobre o salão enquanto lavava os pátios ou copiava escrituras. Os mais velhos se calavam sempre que ele se aproximava, mas havia algo naquela porta que chamava por ele. Não com palavras, mas com uma presença que parecia vibrar sob a madeira trancada. Certa noite, enquanto o templo celebrava o Festival das Lanternas, Liu afastou-se das cerimônias e dirigiu-se ao salão proibido. Carregava apenas uma lamparina e um amuleto quebrado que havia encontrado escondido nos arquivos antigos. Ao tocar os selos da porta, as palavras gravadas neles começaram a apagar-se sozinhas. As tiras de papel queimaram em silêncio e o ar ao redor ficou espesso, como se o templo prendesse a respiração. A porta rangeu e abriu-se lentamente, revelando um salão escuro circular com um pedestal no centro. Sobre ele repousava a máscara. Ela era maior do que ele imaginava. Não havia ornamentos, nem olhos, nem fendas. Parecia ter sido moldada a partir de um único pedaço de ouro opaco. Um calor sutil emanava dela, contradizendo o frio do ar. Ao estender a mão, Liu hesitou. Mas algo puxava sua atenção. Uma promessa muda, uma fome contida. Seus dedos tocaram o metal. E o mundo ficou em silêncio. Nenhum som, nem vento, nem passos, nem mesmo sua própria respiração. Apenas uma frase, pronunciada dentro de sua mente, como se 100 vozes falassem em uníssono. Fala por mim. No instante seguinte, tudo apagou. Quando abriu os olhos, Liu estava de volta à sua cela. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas, mas o mundo ao redor parecia distante. Tentou chamar por um irmão de templo, mas nada saiu de sua boca. Tentou tossir, gritar, até chorar. Mas nenhum som emergia. Era como se sua garganta tivesse sido selada por dentro. Enquanto ele vagava em pânico pelo templo, os monges notaram seu estado. Mas antes que pudessem ajudá-lo, outro som os fez congelar. Vozes, vindas do salão selado. Correram até lá e encontraram a máscara de volta ao pedestal. Embora Liu garantisse jamais tê-la levado. Mas agora ela era diferente. Onde antes havia apenas uma superfície lisa, havia agora 2 olhos abertos e uma boca. Os dentes eram pequenos, finos e muitos, como os de um recém-nascido faminto. As vozes que ecoavam dela não eram uma só, eram várias, irreconhecíveis. Era a voz do monge Ui, desaparecido há 3 invernos. Era a voz de Chao, que nunca mais voltara de uma peregrinação, e outras, ainda mais antigas, que os monges não ousavam nomear. Elas recitavam preces interrompidas, clamores de socorro, gritos contidos, mas todas saíam da máscara. O abade, pálido como o gelo das montanhas, ordenou o novo selamento. Novos sutras, nova guarda e uma interdição ainda mais severa. Mas os selos não permaneciam por muito tempo. No dia seguinte, já estavam desfeitos. A máscara permanecia no lugar, sempre olhando para quem entrasse, sempre sussurrando. Liu foi isolado. Passava os dias tentando escrever o que sentia, mas as palavras escapavam. Certa madrugada, não estava mais em sua cela. Suas roupas foram encontradas dobradas no chão, junto de uma pena partida e uma gota de sangue seco. Ninguém o viu partir. Nenhum som foi ouvido. Nenhuma pista foi deixada. Dias depois, um monge foi ao salão para renovar os selos. Quando abriu a porta,
Viu que a máscara agora tinha uma nova marca, um pequeno símbolo, gravado onde estaria a garganta, o ideograma para voz. O abade, em desespero, ordenou que o salão fosse enterrado, pedra sobre pedra, até que a entrada fosse sufocada pela própria montanha. Mas mesmo soterrada, dizem que à noite, sob neblina espessa, ainda é possível ouvir murmúrios vindos da terra. E entre eles, uma frase persiste: fala por mim. Ninguém ousa mais pronunciar o nome do templo. Ele sumiu dos mapas, das crônicas, da memória. Restou apenas o silêncio e a certeza de que, em algum lugar, alguém ainda escuta.